Agora, para nós conseguirmos avançar bastante no nosso tipo de desenho, no desenho artístico, é muito importante a nossa aula de hoje, que é a escala de tons, ou popularmente conhecido no Brasil como degradê. Geralmente, quando as pessoas vão fazer desenhos nas escolas, não é muito ensinado a se trabalhar com uma graduação, com os degraus ou graus. Como posso explicar isso? Geralmente, quando vai fazer uma pintura, fazer um desenho, a tendência das pessoas é colocar o máximo de força possível e tentar preencher com lápis ou grafite, com lápis de cor, sempre com o máximo de força. Então eu vou ter o que nós chamamos de cor chapada, que ele vira como se fosse uma chapa, como se fosse uma superfície inteira com aquela cor. Acontece que nós temos entre o ponto mais escuro de uma cor e o mais claro, nós temos assim centenas de graus possíveis entre esses dois pontos, ou degraus. A origem do termo é o mesmo, grau ou degrau. Por isso, a origem do nome degradê, que nos permite sair daquele desenho mais infantil, não é errado, mas é um desenho bastante simbólico, e começar uma transição para o desenho artístico. Geralmente se percebe muito bem esse desenho mais artístico, essa questão mais de observação, quando a pessoa começa a dominar as possibilidades de tons, você começa a dominar a escala de tons. E vou demonstrar isso para vocês na aula de hoje. Então, nós temos aqui algo com 100% máximo da força. Só que, se eu pegar o lápis mais para trás possível, deitar ele bastante, utilizando principalmente a lateral da mina, da ponta do meu lápis, eu posso ir diminuindo o tom. Aqui nós vamos ter aqui um ponto que nós temos 100% e um ponto que nós temos 0%. Nós temos então toda essa área entre esses dois pontos, que é formado pelos cinzas. Cinza é sempre esse meio tom. Pode ser um cinza mais escuro ou um cinza mais claro. É importante ressaltar aqui, não existe cor mais forte ou mais fraca. Nós podemos ter cores que são mais claras e cores mais escuras, cores mais saturadas ou menos saturadas. E principalmente, nós podemos ter um lápis que seja totalmente 100%, mas nós podemos diminuir a intensidade. Nós podemos ter tons mais claros ou tons mais escuros. No caso aqui do grafite, eu tenho um tom escuro, não é forte, eu tenho um tom escuro e eu vou fazendo cada vez tons mais claros, certo? E isso é importante porque todos esses tons, que não é uma cor nova, não é algo novo, mas todos esses tons de grafite aqui estão no seu lápis. Pode ser esse lápis HB, número 2 ou 6B que está utilizando. O que precisa fazer é aprender a controlar a intensidade. Para isso, então agora eu vou deixar vocês utilizar a régua. Nós vamos aprender a criar uma escada com os degraus entre o mais forte e o mais fraco. Vamos começar aqui com uma linha mais ou menos de 1,5 cm de altura. Vocês vão criar então 2 linhas aqui só para nos ajudar a aprender a controlar os tons. E aí a cada 1 centímetro você vai fazer um degrau. Então você vai fazer uma marca, vai começar do 0, vamos ver se vai dar certinho. Então aqui nós vamos começar com 100%, 90%, 80%, 70% e mais uma 0. Então nós vamos ter aqui 11 degraus. E aí, podemos começar aqui, ó. Primeiro, colocar toda a força possível. Não se preocupe em tentar preencher, ele ficar certinho na linha. Pode passar para fora. O importante é que dentro desse espaço, que seja completamente preenchido. E que você comece a trabalhar com a intensidade, com a força aqui. E, nesse caso, você faça sempre essas linhas para cima e para baixo, na vertical, que vai facilitar muito depois para nós aplicarmos os degradês nos desenhos. O segundo eu vou tentar preencher bem, mas deixar um pouco mais claro, vou reforçar bem essas linhas aqui. E eu vou tentar deixar agora um pouco mais claro nesse outro degrau. Então imaginando que cada degrau eu vou diminuir a intensidade do meu grafite. Se você achar que não está suficiente, você pode voltar, colocar um pouquinho mais. Então esse aqui, pode imaginar uma escada com os tons, começando do 100%, chegando ao 0. Agora,
eu vou fazer 11 centímetros aqui, mais ou menos 1,5 centímetro de altura. Eu vou marcar aquilo que eu acho um pouco mais fácil, quando nós estamos iniciando nos degradês, tá? É começar do 0% para chegar ao 100%. Então aqui, primeiro, não faço nada. É bom termos esse aqui que eu posso dar uma conferida, hein? Tentar deixar 10% aqui. No segundo, tentar repetir o tom. E depois eu venho com o lápis e passo mais uma vez em cima. Vou reforçar um pouquinho essas linhas aqui do meio, que vai ser necessário a partir de agora. Agora eu vou repetir o 30 e eu aperto um pouquinho mais. Repito o 40, deixei igual. Venho, acrescento um pouquinho mais de grafite. Pode ser um pouco difícil no início, mas vai treinando a parte do corpo mais importante na hora de fazer um desenho, que é a sua percepção. Se imagina como nós estivéssemos com um aparelho musical, em que nós temos a tecla do volume. A cada um nós estamos aumentando gradualmente o nosso volume, até o último que eu vou completar com o máximo de intensidade possível. Isso aqui é um bom exercício para você depois vir e tentar repetir isso agora sem as linhas. Fica mais fácil quando você pega o lápis mais para trás, você consegue trabalhar com ele mais deitado com relação ao papel. Então eu posso começar clarinho e vou aumentando a intensidade até o máximo de força. Isso aqui vai ajudar muito na hora de transformar aquele seu desenho numa obra de arte. E eu vou demonstrar isso para vocês agora. Então nós vamos fazer aqui um desenho de uma árvore fractal. Vou fazer ela mesmo usando a técnica fractal, mas eu vou fazer ela simples. Essas linhas, quando tem um contorno muito marcado, ele sempre vai parecer um pouco algo mais próximo ao cartoon, ao desenho de quadrinhos, muitas vezes ligado a esse desenho mais infantil, que criança adora fazer aquele contorno bem escuro nos objetos, nas formas. Nenhum erro, eu adoro esse tipo de desenho, mas reconheço que muitas vezes ele vai parecer assim, é legal, mas é infantil. Agora eu quero mostrar para vocês o que acontece quando nós colocamos a escala de tons nesse desenho. Então eu vou escolher um lado para que ele fique mais escuro e um lado para que ele fique mais claro. Então eu vou escolher o lado escuro, o meu lado esquerdo aqui. Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou fazer um degradê acompanhando o contorno dessa árvore. Eu começo 100%, como se eu estivesse aumentando a grossura dessa linha aqui. E depois eu vou diminuindo a intensidade do lápis. Não tem problema de fazer vários degraus, várias camadas, mas o importante, percebam sempre, é não passar para o lado de fora da linha, sempre colocar o degradê para o lado interno aqui. Aqui é uma ótima hora de lembrar vocês que aqueles que aprenderam por algum motivo que você tem sempre que pintar, sempre fazer o colorido, sempre preencher o desenho, usando sempre a mesma direção, que essa é uma técnica válida, uma técnica ok. Você está pintando lápis de cor e tentando preencher o máximo possível, usando sempre o máximo de intensidade. Mas quando nós trabalhamos com a escala de tons, isso já não se aplica mais. Então aquela regra de que se pintar sempre na mesma direção, ela não se aplica aqui. É importante que nós, quando nós formos fazendo os degradês, que nós vamos acompanhando o contorno do objeto. Então eu vou sempre mudando aqui a posição da folha e vou fazendo uma série de degradês. E todo o lado esquerdo eu vou criar esse degradê aqui. Para o outro lado, eu faria a mesma coisa, só que eu vou fazer um degradê pequeno, tentarei não avançar muito, no máximo para se encontrar com o degradê original. Você vai treinando até conseguir controlar a intensidade com a qual você trabalha com o lápis. E vejam que já dá uma aparência bastante diferente. Lembrando que, pela própria estrutura das árvores, a parte de baixo das copas, elas geralmente são mais escuras. Então, vamos repetindo esse processo pela parte inferior da copa da árvore. Que é bom lembrar que você não precisa só ir fazer esse movimento. Interessante você fazer um movimento meio, fosse uma molinha assim, meio circular. Você vai para cima e para baixo, meio circular. Você vai mexendo e sobrepondo as linhas aqui, ó. Começo escuro, ó, e faço um movimento como se fosse uma série de elipses. Cruzar um pouco as linhas aqui.
tentar deixar o lado esquerdo um pouco mais escuro também. Eu posso cruzar os degradês, não preciso seguir todos na mesma direção. Tome cuidado também, é uma ótima hora para lembrar que muitas vezes as mesas não têm uma boa textura na parte de baixo. Então ele pode ficar com um degradê bastante rugoso, bastante dificuldade. Então é legal você ter uma superfície como uma placa de MDF ou uma superfície como eu coloquei nessa mesa aqui. Mas caso tenha dificuldade, coloque algumas folhas de papel embaixo para que ele não puxe a rugosidade da mesa. Agora, o que eu vou fazer é um degradê leve aqui na parte superior, só aquilo que eu chamo de desmanchar a linha. Então eu começo com uma linha bem definida e eu vou desmanchando ela utilizando a escala de tons. Então eu começo com 100% e eu já tento chegar ao zero. Então procure sempre de um lado vocês estenderem mais os degraus de tons, ou seja, fazer um degradê maior, e do outro lado você vai fazer um degradê menor, e aí você vai dar uma sensação de volume. Nós vamos estar começando a trabalhar com o que nós chamamos de volume tonal. Olha, um nome bonito, o quê? Para nós passarmos a sensação de volume através do degradê, através dos tons, da variação entre o claro e o escuro. Escala de tons e aprenderem a importância no seu desenho. Uma coisa interessante que eu sempre peço aos meus estudantes, aos meus alunos, que estude, se dedique, consiga fazer o uso do degradê, da escala de tons, de modo que você não enxergue mais as linhas de contorno. Podem perceber aqui que as linhas de contorno estão aqui, elas existem, elas ajudam a delimitar corretamente a diferença entre o objeto e o fundo do desenho, então aquilo que é o desenho e aquilo que não é. Ao mesmo tempo eu não enxergo mais essas linhas. O que eu tenho agora são manchas que vão do mais claro até o mais escuro. Mesmo assim, ele tem o mesmo formato do desenho anterior. E isso já eleva muito o seu trabalho e o seu desenho. Hoje eu gostaria então que vocês treinem fazer essa escada, treinando do 0 ao 100%, do 100% ao 0, e depois treinando essa escada sem os riscos. E tentem aplicar, fazer um desenho como esse. Então aguardo vocês para a próxima aula, que está aqui nessa playlist. Lembro também que, caso esteja gostando, encaminhe para os seus amigos, para aquela pessoa que gosta de desenhar ou aquela pessoa que não gosta. E caso não esteja gostando, mande para aquela pessoa que você odeia. Compartilhe isso aqui, ajuda bastante e vai nos ajudar a criar novos cursos no futuro. Muito obrigado, até a próxima aula.